Shri Bhaktivinoda Puri Maharaj ki Jai. Jai. Jai, Hare Krishna. Boas noites. Eu ofereço minhas reverências a Minamaguru, Vishnupada Bhakti Pramod Purusha Maharaj ki Jai. Ofereço reverências a meu Diksha Guru, Sannyasi Guru, Vishnupada Bhakti Vibhuti Budhaya Krishna Maharaj ki Jai. Reverências a Jagadguru, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur ki Jai. Reverência ao sétimo Goswami, Vishnupada Srila Bhakti Satchidananda Bhaktivinoda Thakur ki Jai. Reverência a todo o nosso Guru Varga. Reverência a Srila Bhakti Kavya Tulanchana Goswami Maharaj ki Jai. Reverências aos Vaishnavas, Vaishnavis aqui reunidos. O Ayer foi Ramanavami, os outros tocamos em vários tópicos relacionados ao Rama Lila, aos passatempos Ramachandra. E como foi um dia muito especial, porque recordamos a importância da etiqueta Vaishnava, o quão importante é seguir a etiqueta. A etiqueta significa Dharma. Então, naquele momento, Treta Yuga era outra era e aí Ramachandra ele vindo para estabelecer o Dharma como um rei santo teria que comportar-se. Não sei como ele estabeleceu isso com seu exemplo. Quando entendemos que um governo somente vai funcionar se o rei é um sábio, se o rei segue os princípios morais e princípios religiosos, somente assim um Estado pode funcionar de uma maneira correta. E por isso, se tomamos o nome de Índia, a Índia, que agora é conhecido como Índia, antes era conhecido como Bharatavarsha. Bharatavarsha, por quê? Porque houve um rei santo, Bharati Maharaj, e esse rei, ele foi tão famoso em seu reinado, por sua santidade, por tudo que isso, que onde viviam, essa terra, esse espaço, foi conhecido como Bharatavarsha. Em um momento, o rei, ele renunciou ao seu reino, porque assim é a cultura védica. Na cultura védica, nós outros não nos quedamos até o final da vida, esperando morrer aí com toda a família, não. Na cultura védica, nós outros renunciamos à família renunciamos à vida antes que a vida renuncie a nós outros. Assim se explica. Então, aí como uma gradação. Você primeiro é um estudante, um brahmachari, um estudante celibatário. Depois você entra na vida familiar, é um grihasta. Você é um bom grihasta, um bom chefe de família.
porque tudo um treinamento espiritual. Essa é como a cultura velha. E depois vêm os filhos, aí é o momento de prosperar, de ter filhos, ter família. Por aí é um momento que o padre e a madre, a família, eles têm que sair do lugar e ir ao bosque, a um templo, ao bosque, naquele momento, naqueles tempos, iam ao bosque, uma ermita, algo assim, e o homem e a mulher estavam, esposo e esposa, estavam praticando austeridades, porque chega um momento na vida que temos que nos direcionar para a espiritualidade, somente para esses assuntos espirituais, assuntos de alma. Então, e isso é como um arquétipo, como arquétipo. Isso é como um arquétipo básico, pero, claro, hoje são outros tempos, né, tempos modernos, quizá não se aplique isso dessa maneira que estou contando, pero para entendermos a essência de tudo, que é um momento que devemos dedicar nossa vida mais a essa espiritualidade, porque isso é o que isso é o mais importante na vida de uma pessoa, a espiritualidade, essa relação que temos com Deus. E isso é a nossa essência, de ver a Swarupa Roy, Krishnera Nitadasa, Krishnera Tatasta Shakti, Peda Peda Prakasha. Então, é um verso que explica que nós outros somos servos eternos de Deus. Essa é a nossa natureza. Entretanto, nós outros somos Tatasta Shakti, ou seja, nós outros estamos Tatasta significa orilla, Tatasta. Ou seja, que nós outros estamos no meio. Nós outros podemos tanto sentir atração por a espiritualidade, por Krishna, como também podemos ter atração por Maya, essa energia material, desse mundo material. Então, estamos aí como sendo Tatasta, significa que somos nutridos, que podemos ser nutridos tanto por uma energia que é a energia da espiritualidade, Yoga Maya, ou a energia material, Mahamaya. Nós outros estamos acá. E quando chega um certo momento, temos que pensar mais na parte da espiritualidade, porque isso nos vai levar a outra vida com uma consciência elevada. Esse é o ponto. Claro que também, se podemos, temos que praticar a espiritualidade desde a infância. Kumaracharya Pragyo Dharma Bhagavatanka. Assim, Prahlada Maharaj diz, desde a infância tem que pensar na espiritualidade. Porque quanto mais temprano pensamos praticar a vida espiritual, melhor. Então, Bharati Maharaj, ele abandonou seu reino e ele era tão querido para os habitantes que ele teve que sair à noite escondido, porque senão nadie le deixaria partir. E ele foi. E quando chegou ao bosque para praticar vida espiritual solo, diz que ele alcançou um estágio de uma etapa de Bhava Bhakti. Em Bhava Bhakti, nós outros experimentamos emoções. Uno canta o santo nome e começa a chorar. Os pelos do corpo se arrepiam, se eriçam.
é tradutora. Finalmente. Com a ajuda do tradutor. Então, eles se eriçam, né? Nós outros começamos a orar, né? Por cantar o santo nome. Agora nós outros praticamos, estamos na fase de Sadhana Bhakti. Sadhana Bhakti nós outros não conseguimos experimentar. Nós outros praticamos, mas não estamos llorando. Né? Nada llora, cara. Bueno, pode llorar, né? Pero são como lágrimas de cocodrilo. Cocodrilo. Entende? Lágrimas de cocodrilo? Sim. Aqui se diz isso também? Você diz isso? O cocodrilo, não, quando agarra uma presa e começa a llorar, né? Por não consentimento, né? Não tem sentimento. Está llorando, não sei porquê. Quem é biólogo pode explicar. Pero nós outros não lloramos, não sentimos o bhava. Porque estamos numa fase de não sentir. De não sentir. Ou seja, sentimos algo, mas é superficial. Como se conta essa história. Que havia um sacerdote muçulmano, que tinha uma barba muito grande, né? E ele lia o Corão, lia o Corão todos os dias, né? E havia uma senhora que llorava muito quando ele lia, muito. Llorava, ele começava a ler, ela llorava. Então, um dia ele perguntou para ela: "Ei, por que você llora tanto em minhas leituras? Né? O que mais lhe emociona? Por que esse bhava, né, tão grande?" E ela dizia: "Não, porque você me hace recordar a mim. Eu tinha, quando niña, tinha uma cabra, né? Uma cabra que tinha como similar a Subarbão, né? A Subarbão. E ela fazia esses movimentos. Quando você faz esses movimentos, ela também fazia assim. Isso me hace recordar a ela. Não sei se... Então, claro, não era pela escritura. Então, nós outros estamos aí com isso. Por isso, o Diva Goswami explica Ajata Ruchi Raganuga Bhakti. Nós outros estamos seguindo o caminho do Raganuga, o caminho espontâneo, hacia Krishna, pero aún não sentimos um gosto. Então, é a fase de Sadhana Bhakti. A fase que todos têm que passar, todos têm que passar um momento nisso. E aí a fase de Bhava Bhakti. E aí Bharata Maharaj estava nessa fase, a fase de Bhava Bhakti. Então, quando ele praticava, ele tinha essas emoções, ele sentia, né? Emoções, ele orava. Pero ele, um dia, havia ele estava caminhando e ele viu uma venada. Venada, entende? Venado, não sei. Venado hembra, que estava saltando, assim, estava sendo perseguida por um tigre. Um tigre la perseguia. E nesse momento, quando ela foi saltar, ela se caiu numa cueva, assim, num oco. Trampa. Num oco. E quando você caiu allá, ela morreu, pero tuvo uma cria, um cachorro. Una cría. Uma cria? Cachorro não se diz. No, cachorro. Você diz cachorro? Cachorro é um bebê de um animal, né? Es como de perro en realidad. De perro. Só perro. Só perro. Uma cria. Tá, tudo uma cria. Sim. Cachorro não se diz para um... Não. Tá. Tudo uma cria. Uma cria. E Jada Bharata, um que estava em Bhava, um que sentia esses sentimentos assim, incríveis,
por sua prática, ele pensou Paramatma, Antaryami, ou seja, uma manifestação de Deus está dentro desse ser e eu tenho que cuidar dele também, porque tenho que ver Deus em todas as partes, assim pensou. Então ele começou a cuidar da cria, né? O venado, né? O venado começou a crescer e ele se apegou muito a esse venado, muito. Como? Se encariou muito por o venado. E o venado foi crescendo um pouco e ele às vezes ele deixou, incluso de fazer suas práticas, ele deixou de cantar Gayatri, deixou de cantar rondas, porque estava muito preocupado com o venado. Até que um dia o venado desapareceu e ele saiu correndo, preocupado, queria encontrar o venado, começou a gritar. E nesse momento ele se chocou com uma pedra, chocou um tronco, algo assim, e se caiu, e se golpeou sua cabeça e morreu, abandonou o corpo. Eu estava pensando em venado. E ele acabou volvendo-se um venado em outra vida. Imagina. Krishna explica, né? Jajam vapishmaranam bhavanti ajantyante kalivaram tatayavati kantaya sattat bhava vavitaha. Ou seja, o que você está pensando na hora da morte, esse é seu destino. Claro, esse verso está explicando que uno tem que ter uma absorção nas práticas do Bhakti, tem que praticar o Bhakti, e por toda a vida praticando sempre, e para que no momento da morte você possa recordar-se Krishna, recordar a Krishna, pode recordar. Essa é a ideia. Então, como a vida é uma preparação para a morte. Então, nós estamos nos preparando para esse momento, o desfecho? Desfecho? Não, o final, para o final. Para o final. Estamos nos preparando para o final. Algo assim. Por isso que cantamos, que agora nós estamos fazendo Shravana, Kirtan, escutando, cantando. Isso hacemos sempre, todos os dias hacemos isso. Esse é o nosso ideal. O Sadhana Bhakti é a nossa vida. E nesse momento que nós outros caminhamos de corpo, nós outros vamos com a consciência para um plano superior. Isso se explica na Gita. Então, como ele havia pensado muito no veado, ele aí se tornou, volveu-se um veado. Entretanto, ele, como era muito elevado espiritualmente, ele teve uma bendição que ele podia recordar-se de que havia passado com sua vida prévia, anterior. Não tinha essa bendição. Então, ele, como um venado, ele estava como muito apegado. Ele como um corpo de veado, pero com a consciência de um devoto, imagina. Ele solamente queria estar cerca dos devotos. Esse foi como assim, isso foi sua vida. Então, ele estava lá, e os devotos comiam, ele allá comia os remanentes dos devotos, assim. Até que e ele escutava, intentava escutar Harikata, estava assim muito absorto nisso. Escutava, porque diz que o venado tem boa audição. Então, se ele escutava Harikata, e estava recordando-se da oportunidade que perdeu. E já estava quase, porque depois de Bhava
tem a fase de prema, que é o amor puro por Deus. E ele recordava-se disso sempre. E quando ele teve o terceiro nascimento, ele nasceu como Jadabharata. Ele nasceu em uma família brahmínica. Ele teve um nascimento muito elevado. Pero quando como ele recordava-se de tudo que havia passado nas suas 2 vidas prévias, ele não quis involucrar-se em nenhuma atividade brahmínica, nada. Ele não queria nenhuma conexão com a cultura brahmínica, porque ele tinha medo de involucrar-se em atividades de sacrifício, de sacrifícios védicos, coisas assim, que de uma maneira ou outra podem ter uma influência de karma kanda, karma marga, uma coisa, porque o karma é um caminho que nos ata a esse mundo material. Porque quando nós outros hacemos karma, o caminho do karma, nós outros estamos conseguindo uma certa energia para utilizá-la depois. O karma é isso. Esse é o caminho do karma. E é algo reacionário, por quê? Porque você novamente tem que retornar a esse plano material. E aunque você esteja numa posição superior, tem que retornar. Então ele pensou nisso tudo, Jadabharata pensou nisso tudo, e estava como uma pessoa a actuar como um louco, que não tinha nenhuma que não seguia nada assim de como uma Avaduta. Uma Avaduta significa uma grande personalidade que tem um comportamento completamente sem seguir regras e regulações, algo assim. E assim estava. Até que um dia ele estava caminhando e uns como ladrões, uma gangue de ladrões, uma pandilla se acercou dele e lo atrapou. Por quê? Porque eles queriam oferecer uma persona para Deus Kali. Então, e em geral, eles somente podem oferecer uma persona que seja como um louco, uma pessoa que... E Jadabharata comportava-se assim. Então, lo atraparam, levaram para allá para oferecer a Kali. Então, le ducharam, echaram tila, pasta de sândalo, lo estavam como já para oferecer a deusa Kali. Já iam cortar sua cabeça. E nesse momento, a deusa Kali como se manifesta da deidade. Se manifesta da deidade e sai e como corta todas as cabeças dos ladrões, da pandilla toda, e muito irada, a deusa Kali. Por quê? Porque Jadabharata era um devoto de Krishna, um devoto puro de Krishna. E Kali não permitiu isso. Para o Jadabharata, ele poderia ter falado qualquer coisa, ele poderia ter dito qualquer coisa antes, um verso, e qualquer coisa ele poderia ter dito, e os malfeitores iam liberá-lo, porque eles não podem oferecer uma pessoa que tem uma... Se ele dissesse, eu nasci numa família brahmínica, então já não podiam ser isso. E Jadabharata seguiu. Até que um momento ele estava caminhando, e nesse momento um rei
estava como passando com sua comitiva e estava sendo carregado em um palanquim. Um dos carregadores do palanquim se lastimou e nesse momento miraram a Jadabharata e pensaram ele tá bem, porque Jadabharata tinha um corpo forte, era uma pessoa que tinha um corpo forte. E pensaram, eles é excelente para carregar o rei. Então, correram ele. E quando chegou aí, Jadabharata não falou nada também. Né? Porque ele aceitava tudo que acontecia em sua vida, ele tinha, quando pensava que isso era Krishna, tudo era Krishna para ele, tudo Krishna. Tudo era, era o desejo de Krishna, ele estava aceitando tudo. E nesse momento ele começou a carregar o palanquim, pero ele não queria pisotear nas hormigas. Então ele estava se desviando das hormigas. E o palanquim começava como a temblar. Sim, cambalear. E nesse momento o rei se arraiou e como castigou nos outros carregadores e dizendo o que passou, o que está acontecendo, o que passa. E eles disseram, não, é que agora esse novo carregador, não, ele não consegue, ele está com você, ele não consegue manter lá no palanquim, não? Assim, está sempre de um lado para o outro. E o rei, ele disse, a você le duele o ombro, a espalda le duele muito quando carga o palanquim, e Jadabharata lo mirou e disse, não, a mim não me duele tanto a espalda quanto me duele sua ignorância. Assim, okay. Porque ele disse, você não tu não eres um rei, eu não sou Jadabharata. E aí começou a falar assim, o rei bajou de palanquim e prestou reverência a Jadabharata, que o rei Rahuganda, né? O rei Rahuganda, ele disse, eu tenho mais medo de ofender um Vaishnava do que do tridente de Shiva. O tridente de Shiva para mim não é nada, não tenho medo, pero ofender um Vaishnava, isso me dá muito medo. E aí pediu perdão e Jadabharata começou a predicar sobre Diva Tattva, sobre vários tátuas, vários temas, né, a respeito da devoção. E por isso Bharatavarsha, ou seja, em homenagem a esse rei. Então por isso eu contei essa história para que pudéssemos entender o que está por detrás desse nome de Bharatavarsha. É um nome muito pesado. E Ramachandra foi um grande rei de Bharatavarsha. Ramachandra governou sobre esse aspecto, a Maryada Purusha, Maryada Purusha. O Purusha, Maryada Purusha, ele é como o Senhor, né, como de Maryada, que é como um caminho assim da etiqueta, assim, um caminho da retitude. Então, por isso, há muitas histórias, contamos algumas histórias, né, que a respeito de Ramachandra, pero a essência é que ele sempre quis como um rei, como um hijo, imagina, como um hijo, ele era como seguia as instruções de seu padre. Dasaratra era seu padre. E se diz que Dasarata, uma vez ele estava caçando no bosque, estava aqui um rei, ele tinha esse costume de caçar, estava caçando no bosque, e
em um momento ele havia uma pareja de brahmanes. Os brahmanes são uma casta, são como dentro do Varna, Varnashram é um sistema socio-religioso hindu que, claro, que hoje não se aplica mais, né? Isso porque o ponto central do Varnashram é que há que ter um rei, mas não somente um rei santo, um rei que seja um santo. Isso é impossível hoje em dia. Então, sempre era assim. E Dasarat Maharaj, ele era um rei e foi a caçar, sabe, numa caçada, e haviam dois brahmanas que tiveram um desejo de procriar, ter um filho. Mas como eles eram tão puros, assim, tão santos, assim, eles claro, dominavam eles dominavam o Tantra, porque há brahmanas que dominam o Tantra. Tantra significa transformar uma coisa inauspiciosa em auspiciosa. Isso é Tantra. Eles podem transmutar muitas coisas. Isso é Tantra. Nós outros aqui, solamente quando pensamos em Tantra, pensamos, a não ser que alguém está sendo sexo, né? E está tentando uma coisa assim. Pero Tantra é uma coisa muito elevada. E é um dos ramas aí do conhecimento védico. E esses brahmanas, eles tinham como domínio do Tantra. Então, eles queriam ser o ato sexual, mas não queriam ser com seus próprios corpos de sadhakadehas. Sadhakadeha é o corpo que uno recebe no momento de diksha, no momento da iniciação espiritual. Você quando aceita um guru, você tem outro corpo. Esse corpo é um corpo que é um corpo para que pueda praticar a vida espiritual. Isso é o sadhakadeha. E eles não queriam utilizar seu corpo, esse corpo que solamente utilizavam para práticas espirituais. Então, através do Tantra, eles assumiram a forma de uma pareja de venados, dos venados, né? E estavam aí, né, no momento estavam estavam pensando, estavam aí copulando nesse momento. E nesse momento, o rei Dasarat é como lo atinge eles, né, com uma flecha, acerta e cai morto, né, aí cai morto. Pero eles tinham um hijo que era um hijo, e esse hijo era não, em realidade, sim, me confundi um pouquinho. É que, em realidade, eles teriam esse poder, não? Foi por isso que seu hijo nasceu. Pero, em realidade, um dos brahmanas, o brahmana, ele era cego. Então, ele pediu a seu hijo que fora correr água para ele. Eu me esqueci dessa parte, me ouvi dessa parte. Então, quando ele foi allá e correr água, Dasarat lo confundiu com um venado. Assim. Ele pensou que era um venado, e Dasarat tinha uma habilidade que ele podia acertar o blanco de ojo de um venado sem mirar a ele, né? Ele tem uma habilidade muito poderosa. E nesse momento ele atirou sua flecha e lo matou e acertou, feriu mortalmente
ao hijo desses brahmanas, que eram muito santos. Isso. E nesse momento, hijo saiu, retornou allá para seu padre, e seu padre, ele como estava tentando retornar, ele caiu assim como para abandonar o corpo, e Dasarata ligou para ele, não tinha o que fazer mais, e ele disse: por favor, leve água a meu padre. Então o Dasarata correu o tarro de água, foi levar a seu padre, e quando chegou allá, seu padre já era cego, não estava vendo nada, e seu filho não falava nada. Ele disse: filho, o que passou? Aí Dasarata falou: não, eu não sou seu filho, eu sou Dasarata, rei, e eu matei a seu filho por engano. Não? Me perdona, não tive culpa. E o Brahmana se enojou, e ele disse: então você também vai perder a seu filho, você vai morrer lejos de seu filho, você vai perder a seu filho. E foi o que passou, porque quando no reino houve essa, ou seja, quando elegeram a Ramachandra como rei, queriam entronar Ramachandra como rei. Então, uma das esposas de Dasarata, Kaikeyi, era muito envidiosa. E claro, houve uma influência aí de uma das suas criadas, não? Que aí estava, não, como influenciando ela. E aí, então, como havia antes recebido também porque Dasarata como em uma batalha, uma das suas batalhas, ele também foi ferido, assim, quase mortalmente ferido, e Kaikeyi cuidou, né, dele. Então, assim, com toda a dedicação, que Dasarata ele disse: eu lhe vou dar duas bendições. Você vai ter qualquer coisa que você pida, eu lhe dou as bendições que você pode fazer dois pedidos para mim, que eu vou satisfazer seus pedidos sobre qualquer circunstância, eu não vou negar isso. E aí ela falou: não, eu dou isso por amor, não quero nada. Mas nesse momento, quando Dasarata ia entronar a Ramachandra, nesse momento Kaikeyi teve dúvidas que Bharata era filho de Kaikeyi. Então, ela aí, como nessa conspiração que fizeram com a criada que me ouvidei em nome de Mantara, como isso aí lá, isso na cabeça, não, como influenciou muito Kaikeyi, e ela foi lá e pediu a Dasarata: Dasarata, você havia me prometeu dois pedidos, né? Então, eu quero agora. E sim, eu me recordo, pode pedir, eu quero que você que não mais que Ramachandra não seja rei, que rei seja Bharata, meu filho. Esse é o primeiro pedido que tenho. E Dasarata como já está assim. E o segundo pedido que você mande ao exílio a Ramachandra por 14 anos, 15 anos, né? Assim foi. E nesse momento, Dasarata como estava assim como era algo assim muito, porque Ramachandra era como o rei que todos queriam que governasse. E entretanto, e quando Dasarata pede a Ramachandra que vá ao exílio, ele como não hesitou e foi. Então, como se diz que como hijo perfeito, que obedece às ordens do padre. Então foi algo, incluso e Lakshmana foi junto. Se diz que Lakshmana é como o irmão mais
um irmão menor de Rama. E ele era contra que ao exílio, ele era completamente contra. Eu tive que aceitar, porque era seu irmão maior que estava no comando. Então, o irmão maior é como guru na cultura védica. E ele teve que então ele prometeu nunca mais nascer como irmão menor. Sempre queria nascer agora como irmão maior, né? Balarama, e aí foi. Então, aí vemos esse aspecto da etiqueta como algo assim, como muito especial na cultura védica, a etiqueta. E claro, nós outros falamos, estamos explicando a etiqueta de uma maneira assim como mais expansiva, né? Etiqueta, e no caso a etiqueta Vaishnava, esse Vaishnavismo significa que nós outros somos serventes de Vishnu, serventes de Krishna, e nós outros podemos perceber toda Krishna em todas as entidades viventes. Esse é o aspecto o aspecto supremo da etiqueta Vaishnava, quando não há diferença entre uma entidade viva de outra. Isso é como um aspecto superior, um aspecto Tama. E nós outros temos que sempre pensar nesses termos, né, de consciência. Então, quando escutamos esses passatempos, né, os passatempos de Ramachandra, passatempos assim com tanto poder de levar a cabo instruções, de seguir regras, regulações, porque a vida humana é assim. Ou seja, a vida humana é muito difícil de conseguir, né? Muito dificilmente você vai conseguir uma vida humana, porque são 8.400.000 espécies de vida, e a vida humana é como 400.000 espécies de vida humana. Então, nós outros temos uma oportunidade muito pequena de ter vida humana. E se temos vida humana, nós outros temos que entender qual é o nosso dever, qual é o que devemos fazer com a vida humana, que é algo tão difícil de se obter. Então, a etiqueta Vaishnava é para isso, é como para mostrar o que temos que fazer, o que não temos que fazer. Ou seja, o que você pode fazer, o que não pode fazer. Isso é a etiqueta Vaishnava. Claro, quando nós outros falamos de etiqueta Vaishnava, estamos, assim, podemos pensar que isso somente entre os Vaishnavas. Não. Entendemos que isso é entre todas as entidades viventes. Porque um Vaishnava, ele está percebendo Krishna em todas as entidades viventes. Não está sendo distinções. Um verdadeiro Vaishnava. Claro, existem muitas classes de Vaishnavas. Kanishta Vaishnava, ele quizá ele pode perceber a presença de Deus na deidade, no templo, pero ele não consegue apreciar a presença de Deus em outras entidades viventes. Então não consegue respeitar outras pessoas. E isso é uma classe de Vaishnava, uma classe de praticante. Entretanto, a etiqueta Vaishnava, ou seja, como entender que temos princípios a seguir, e esses princípios a seguir são princípios de ahimsa. Ahimsa significa não cometer violência contra outras entidades viventes. E nós outros, se não conseguimos impartir o conhecimento que temos, isso já é uma classe de violência. Simplesmente estar
se eu tenho um conhecimento que é superior, eu tenho que impartir esse conhecimento aos demais. Se eu entendo como as coisas acontecem, se eu entendo o que é o karma, imagina se eu entendo como Krishna se manifesta. Por exemplo, falávamos com um devoto que ele é judío, e ele disse: eu estive 20 anos estudando, né, com os judeus e nunca me explicaram como era Deus, qual é a forma de Deus. Nada, não explicaram nada disso. Não me explicaram isso. E eu estive com os devotos no primeiro dia. Já sabia a forma, já me explicaram como é Deus, qual é a sua forma, quais são os seus passatempos. Isso é somente vamos entender na consciência de Krishna. A consciência de Krishna é algo muito poderoso. Por quê? Porque a consciência de Krishna explica tudo, tem explicações para esses aspectos, esse aspecto tão poderoso de Deus que é como o Bhagavan. Krishnastu Bhagavan Surya. Isso é como a clave para tudo. Entender isso vai abrir portas para uma consciência superior. Que Krishna Krishna é a suprema personalidade de Deus. Ele tem uma forma, ele tem passatempos, atividades, ele tem qualidades. Esse Krishna todo atrativo, ele pode atrair a nossa consciência. Krishna. Diz que uma vez, essa história é famosa, havia na Primeira Guerra Mundial, um aviador estava aí, um aviador inglês estava lutando no ar, né, com o seu avião, e nesse momento ele foi avariado, você diz? Aterrido? Atacado. Avariado? Como atacado? Atacado, foi atacado. E ele começou a cair, o avião começou a cair. E nesse momento ele começou a orar a Deus, e ele, na sua oração, ele começou a mentalizar. Assim, ele disse: se eu escapo, se eu consigo sair dessa, eu vou dedicar minha vida toda a procurar quem é Deus. E, claro, ele do paraquedas, saiu. E ele caiu no lado aliado, né? Caiu na França. E ele era inglês, enfim. E quando se recuperou, foi a procurar quem é Deus. E começou a procurar, e buscar quem é Deus. Quero conhecer Deus. Aí ele ligou a um bispo que lhe disse: Miro, se você quer conhecer Deus, vá à Índia. A Índia sagrada, vá. Que eu escutei que há yogis místicos que conseguem falar com Deus. Vá para allá. Deus, você vai. E ele foi, chegou à Índia. Então ele conseguiu um guia que ia lhe indicar. Porque na Índia há muitas manifestações de Deus. Então ele levou ele a um templo da deusa Kali. Então ele viu Kali com 10 braços, né? Com 10 armas que representam as 10 direções, né? E ele mirou aquilo, né? E ela estava como montada em um tigre, né? Tá? E depois entrou no templo de Vishnu, viu Vishnu com 4 braços, né? 4 braços segurando suas 2 armas, flor, lótus, e mirou aquilo tudo, né? E entrou no templo do Senhor Shiva, viu o Senhor Shiva, meditando, com seu tridente na mão, com uma serpente no cuello, mirou aquilo tudo, né? E ele estava assim, conhecendo. Aí quando ele entrou em um templo onde viu Krishna, um templo de Krishna. Aí ele mirou Krishna tocando sua flauta, né? Com seus golpes, com suas namoradas, né? Viu com seus amigos. E ele disse: aqui está Deus. E aí perguntaram para ele:
perguntou. Eu não entendo, porque você foi em vários templos, não viu? Viu muitas manifestações divinas. Por que você pensa que Krishna é Deus? Ele falou, sim, porque ele não está sendo nada, só está rugando, está como tem muitas namoradas, não nasce nada. Então ele é uma pessoa muito poderosa, não tem que fazer nada, não? Uma pessoa poderosa, muito poderosa, vai à Suíça a rugar com esqui, coisas assim, né? Então esse aspecto é Bhagavan. Bhagavan não necessita fazer o mundo, criar não, Deus não necessita ser nada, solamente está realizando seus passatempos, né? E claro, existe esse aspecto que é o aspecto localizado, que é o aspecto Paramatma, que está no coração de todas as pessoas, e esse aspecto Brahman, que é um aspecto onde todo penetrante. Então Deus tem esses três aspectos, nós outros somos adoradores desse aspecto central, Bhagavan, Sri Bhagavan, que é a fonte de todas as encarnações. Por isso nós outros sempre meditamos que devemos respeitar a todos, devemos adorar a todas as manifestações divinas, a toda a natureza, enfim, respeitamos tudo, porque tudo é parte de Deus e queremos seguir essa etiqueta. Sua etiqueta vai chegar. Agora para mim. Bom, você tem alguma pergunta, alguma coisa? Gurudev, eu tenho uma pergunta. Sim, espanhol, por favor. Espanhol? Sim, abre o espanhol. Vou tentar. Tente. Porque no Shastra, né, e o Senhor próprio, né, diz para nós outros, diz para nós... Fala em português, Fala... Não, O pessoal está entendendo, está tudo entendendo. para nós outros não nos identificarmos com o corpo material, com a personalidade material, as designações, sí, pero dale, isso. Pero aí você para você se identificar como o servo de Krishna. Claro. Sí, y que no tiene estas designaciones materiales. Pero cuando nosotros, por mí, hablo por mí, cuando voy a intentar hacer esta meditación así, que la conciencia, queda una cosa media como impersonal, sabe? No tiene una forma. Entonces, o ser, né? O ser, o que está aqui dentro da consciência mesmo. Então, esta consciência, ela já tem uma forma que vivencia em algum plano espiritual, ou ainda não tem esta forma e vai se criar esta forma e como assim? Sim, eu creio que você está perguntando sobre o Sadakadiha, né? Ou seja, é como sua identidade espiritual como servo. Isso. Porque, por exemplo, nós outros estamos explicando, não queremos nos identificar com coisas materiais, não queremos essas designações materiais. Claro. Então, por quê? Porque tudo isso está relacionado a Ahankara. Ahankara significa eu hago, eu sou, esse meu corpo, minha casa, minha esposa. Isso é Ahankara. Então nós outros não queremos nos identificar com isso. E como vamos nos identificar com o nosso ser, ou seja, com a Atma, Chit. Qual é a identificação que tem Chit? Como vamos nos identificar com Chit, né? Com isso? E realmente, no início, como vamos a ser?
Porque na medida que vamos praticando, cantando o Santo Nome, com a ajuda dos dikshas, mantras, nós outros vamos purificando nosso canto, purificando nossa consciência, e chega um momento que o Santo Nome nos vai revelar nossa identidade espiritual. Então, agora, nós outros não podemos pensar em termos de uma identificação. Isso passa muito. Aún passa, todavia ocorre isso, é que você chega a um guru e o guru lhe entrega sua cidadania no momento da iniciação espiritual. De Diksha, o guru vai lá, ele diz: você é uma Manjari, tem 10 anos, sua sari é azul, seu serviço é coletar flores, coisas assim. Isso acontece, claro, isso é algo artificial. Isso, nós outros não concordamos com isso, porque na realidade nós outros estamos com muitos anartas, estamos com muitos aspectos que impedem nosso avanço espiritual, desejos, né? Coisas assim, e identificações materiais. Então, como podemos desenvolver entender nossa identificação espiritual? Entender quem somos no mundo espiritual nessa etapa, não é? Então, no início, nós outros entendemos que somos servos do Guru, essa é a coisa. Somos serventes do Guru, e essa é a nossa identificação espiritual. Claro, por exemplo, o Swarupa da Diva já está, entende? Você já vem com o Swarupa, sua baba, isso já está como pré-determinado, entende? Então você já tem isso, em certo sentido, isso já existe no mundo espiritual. E agora você vai manifestar isso com sua própria prática. Então, nessa fase que estamos, não temos que nos preocupar muito com isso, porque senão como vamos a entender, a perceber nossa identidade espiritual se estamos cobertos por uma matéria? Se queremos tantas coisas materiais e que não conseguimos. Então, provavelmente ele dava um exemplo muito forte, que ele dizia: somente quando você consiga tocar nos senos de uma mulher, né? E tocar em 2 ladrilhos e sentir a mesma emoções, né? Aí você pode perguntar essas coisas, assim, se Prabhupada Ocidente. Ele não permitia essas perguntas, assim, porque realmente nós não estamos como capacitados para entender quem somos. Mas eu entendo o que você pergunta, porque se nós outros não conseguimos nos identificar, ou seja, se eu estou explicando, não pode identificar-se com a matéria, nada na matéria, e tem que identificar-se com algo interno, e o que é isso? Né? Como me identifico com isso? Né? Então, agora, realmente temos que... Por isso que Krishna envia o Guru, porque o Guru lhe dá a possibilidade de você ser um servo de Krishna através do Guru. Através do Guru, pode ligar a Krishna, e ligar a Krishna, claro, tendendo como informações do seu cidadão. É como uma coisa assim, que é como quando você liga a um estágio de devoção, que é como bhava. Quando liga a bhava, de Ashakti para bhava, você já vai poder entender
quem eres no mundo espiritual. Então você já vai começar a servir através desta identidade, em sua prática, no seu ser, né, interno. Entretanto, aún assim você tem que nascer, em geral é assim, nascer no Prakata Lila, no Boma Lila, ou seja, onde você vai aperfeiçoar sua cidadania, como assim, para poder estar no Prakata Lila, que é o mundo espiritual. Então, até que isso aconteça, nós outros acá, na fase de Sadhana Bhakti, na fase de Anartha Nivritti, nós outros temos que nos identificar como servos do Guru, essa ideia, servos do Vaishnava. Entendendo que existe sim, aí está o nosso cidadão, está, ou seja, o nosso serviço no mundo espiritual já está, como plantado aí. E nós outros temos que ocupar esta posição. Mas agora não podemos entender isso, entende? Ok? Jai Vishnupada Sila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj Ki Jai, Vishnupada Sila Bhakti Vibhuti Pradhan Goswami Maharaj Ki Jai, Sila Bhakti Kavya Turanjan Goswami Maharaj Ki Jai, Sila Bhakti Dansat Purari Goswami Maharaj Ki Jai, Sila Bhai Charana Navina Bhakti Goswami Maharaj Ki Jai, Sila Bhakti Rakshakta Goswami Maharaj Ki Jai, Sila Prabhupada Bhakti Sarasvati Thakur Ki Jai, Sila Gorakshara Das Baji Maharaj Ki Jai, Sila Satcharan Bhakti Thakur Maharaj Ki Jai, Sila Jagannath Das Baji Maharaj Ki Jai, Sila Vishwanath Chakravarti Narottam Das Thakur Sri Nivasacharya Ki Jai, Shamananda Prabhu Ki Jai, Krishnadas Kaviraj Goswami Ki Jai, Desi Rupa Sanatana Bhatta Raghunath Gopala Bhatta Das Ki Jai, Desi Gaura Prashamdara Srupa Damodara Ki Jai, Namachari Sri Das Thakur Ki Jai, Gaura Premanandari Manchakalpa Chirubhascha, Kripasindhubhascha, Pachitatam Pavinebhyo, Vaishnava. Será que a gente faz uma quita de 10 minutos?